Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Os cartões de loja estão levando muitos clientes à inadimplência. De acordo com um levantamento feito pelo SPC Brasil, muita gente adquire o cartão por ser mais fácil. Mas na hora de pagar, poucos consumidores honram a dívida. Portanto, antes de aceitar propostas tentadoras, fique atento às condições impostas. Nas ruas é fácil encontrar quem tenha pelo menos um cartão de loja. A explicação é simples. Porque é mais fácil pra gente comprar. Fácil mesmo é se enrolar em dívidas. Uma pesquisa do SPC Brasil apontou que o cartão de loja foi o tipo de crédito que mais levou os consumidores à inadimplência. 80% dos devedores estão com o nome sujo justamente por causa dele. O motivo? É a facilidade de você contrair o crédito e você fica achando que, tendo muitos cartões de várias cores, de várias lojas, você tem maior capacidade de compra. Isso é uma ilusão. É preciso cuidado para não cair em armadilhas. Na hora de adquirir um cartão, o primeiro passo é verificar as condições da loja. E sabe aqueles panfletos cheios de benefícios? Eles também fazem parte do contrato e devem ser guardados porque podem ajudar a resguardar os direitos do cliente. O segundo passo parece óbvio, mas muita gente não faz e se dá mal. É importante o consumidor analisar se o benefício daquele contrato é melhor do que o cartão de crédito, que ele já conhece, já sabe o número de vezes que ele pode dividir, quais são as taxas. Com o cartão na mão, surgem novos alertas. Se o pagamento das parcelas de uma compra for antecipado, por exemplo, o consumidor tem direito ao desconto proporcional sem cobrança de juros. Por isso, é importante ficar de olho em práticas abusivas. Além de se proteger dessas medidas e não aceitar a violação de direitos garantidos por lei, o consumidor deve proteger o bolso. É sempre fazer uma continha simples. Quanto da minha renda que eu estou comprometendo com esse crédito que eu comprei alguns itens a crédito nessa loja, quanto que eu comprometi de renda futura. Se você não fizer essa conta direitinho, daqui a pouquinho você tem crédito aberto em várias lojas e você vai virar inadimplente. E a taxa de juros não é baixa. Então aí é um grande problema para o consumidor. Você sabia que os carrinhos de supermercados podem ter mais bactérias que o assento do vaso sanitário? Por isso, a higienização dos carrinhos e cestinhas é tão importante. Pois é, e uma lei que entrou em vigor em todo o país diz que é responsabilidade do comerciante fazer a limpeza desses itens. Nem todas as pessoas imaginam que locais por onde passamos no dia a dia estão mais sujeitos a oferecer riscos de infecção. Os supermercados, por exemplo, são uma das maiores fontes de germes e bactérias, que se concentram principalmente nos carrinhos e cestinhas. Sempre que eu pego, eu tento pegar o mais limpo, o mais conservado possível. Uma mudança recente no Código de Defesa do Consumidor obriga que todo fornecedor de produtos e serviços higienize equipamentos e utensílios utilizados ou colocados à disposição do cliente. Os carrinhos eles são higienizados semanalmente e as cestinhas são diariamente higienizadas também antes da abertura da loja para não atrapalhar o movimento. Mas esse é o tipo de sujeira que a gente vê. Problema maior são os micro-organismos, milhares de colônias de bactérias que podem transmitir doenças como a conjuntivite, diarreia e até infecções mais graves. Esta enfermeira com mestrado em biologia parasitária explica que até bactérias que eram encontradas apenas em ambiente hospitalar agora são encontradas também em outros locais, graças à resistência que estão criando aos antibióticos. Ao mesmo passo que ele cria esse mecanismo de resistência ao antibiótico, o mecanismo também ele pode causar resistência ao produto de limpeza. Então, a gente entra numa problemática que mostra justamente a resistência microbiana fora do ambiente hospitalar, né? Na comunidade. É impossível não ter contato com os micro-organismos, mas é possível eliminar
as chances de contaminação. As pessoas tendo consciência em relação à higienização das mãos, que não é apenas molhar as mãos com água, é lavar de fato, então a água, o sabão ou o sabonete, né? E também a questão do uso do álcool gel, né? Que também ele minimizaria o problema. A TV Brasil é 10. São 10 anos de comunicação pública de qualidade. A TV Brasil é cabeça de rede de 46 emissoras públicas. Também é a maior exibidora de filmes nacionais e a TV aberta com mais conteúdo infantil feito no país. Produzir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas é a principal missão da TV Brasil. A defesa dos direitos humanos, a liberdade de expressão e o exercício da cidadania são alguns dos valores de uma TV pública que tem a proposta de mostrar a diversidade cultural e social do Brasil. Programas históricos como Sem Censura, criado em 1985, quando o país saía da ditadura militar, e que continua a promover debates e reflexão. O maior interesse e importância do Sem Censura, na verdade, é ser um programa voltado para a população, com matérias de serviço, matérias sociais, médicas, tudo que possa levar mais informação e ajuda ao nosso espectador em geral. No esporte, o Estádio também tem história como um dos mais antigos programas esportivos da TV brasileira, criado em 1977. O direito à comunicação está na Constituição brasileira e também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na TV Brasil, o jornalismo é um dos destaques, cada vez mais ao vivo. Noticiários locais e os principais acontecimentos do país no Repórter Brasil em 2 edições. Luciana Barreto, a nossa âncora do Repórter Brasil Tarde, está desde a primeira transmissão do jornalismo na TV Brasil. E nós vamos interromper agora um trechinho da gravação da Luciana, com licença, Luciana, para perguntar para ela, Luciana, esses 10 anos no ar, o que significam para você? Tiago, primeiro eu quero dizer que foi uma honra estar na construção da TV pública desde o primeiro minuto, desde o primeiro take, né? Foi importante para mim, para a minha carreira, mas estar no jornalismo público, Tiago, tem uma responsabilidade muito grande. Certamente, como uma criança de 10 anos, nós tropeçamos e caímos em alguns momentos, mas eu acho que a gente está consolidando o que eu costumo chamar de vocação da TV pública. Aqui a gente trata das notícias que são negligenciadas, muitas vezes, por outras emissoras de televisão, principalmente pelas TVs privadas. Aqui a gente dá voz aos regionalismos, aos direitos humanos, a gente está sempre atento ao que é importante para o cidadão. A qualidade e a importância do jornalismo público se revelam também nas histórias premiadas do Caminhos da Reportagem. Uma TV pública é uma TV bem acessível. O visual leva a informação na língua brasileira de sinais. É o primeiro programa jornalístico feito em Libras e o objetivo principal é incluir os mais de 9 milhões de surdos brasileiros no campo midiático. Cidadania na TV Brasil é também debater questões sociais e dar voz à diversidade. Um Abraço Negro pôs na tela a questão do racismo. E toda semana, o Estação Plural leva ao ar um debate sobre gênero, sexualidade e preconceito. As crianças também contam com o espaço delas na programação. A nova versão de Vila Sésamo diverte e educa. As animações produzidas por brasileiros mostram que não ficamos devendo nada aos grandes estúdios internacionais quando se trata de qualidade de produção. A gente tem hoje a maior e a mais numerosa programação infantil da televisão brasileira. Não há nenhum canal aberto que transmita a quantidade de desenhos feitos no Brasil do que a TV Brasil, que é a nossa TV Brasil Animada, que é um sucesso. Outro papel da TV Brasil também é incentivar a cultura nacional para todos os gostos. Tem música clássica no tradicional programa Partituras, uma das maiores audiências da programação. Tem samba na Gamboa. Tem cinema nacional no Festival Mazzaropi. Podendo da sua namorada, hein? 10 anos da história de um Brasil que acontece visto, transmitido e debatido. No último fim de semana foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o objetivo da data é a ampliação dos direitos e inclusão deste público na sociedade. E a gente vai mostrar agora uma biblioteca em São Paulo, que faz pessoas com deficiência se sentirem tão incluídas como qualquer outro cidadão.
Apesar de não enxergar, Sérgio Luiz desenvolveu técnicas para desvendar a aparência das coisas e pessoas. Ele sente o tendão do meu pulso, ouve a minha voz e faz perguntas para tentar descobrir a minha idade e acerta. Você tem mais de 30. Gente, é só não vendo o meu rosto que a pessoa acerta que eu tenho mais de 30. Essa mesma sede por aprender o fez fingir que não era cego quando criança para conseguir estudar. Isso nos anos 60 e 70, uma época em que o próprio conceito de acessibilidade nem existia. Eu decorava os degraus da escola, o espaço físico, pátio, tudo para não dar fora, né? Foi só há 7 anos que ele encontrou o lugar onde poderia saciar toda a sua curiosidade, a Biblioteca de São Paulo, na Zona Norte. O espaço conta com vários instrumentos de acessibilidade. Esse scanner, por exemplo, transforma o livro impresso em livro falado. Retomamos a estrada, o vento o despenhadeiro. Para pessoas com baixa visão, há essa lente de aumento e teclados de computador adaptados. Este outro equipamento é um virador de páginas para quem tem pouca ou nenhuma mobilidade nos braços. A Biblioteca de São Paulo tem também alguns livros para crianças com deficiência visual. Esse aqui, além do texto em braille, tem também o braille na ilustração. Aí a criança pode sentir aqui todo o formato do ursinho. E nesse outro, as ilustrações têm textura. Aqui dá para sentir uma textura de veludo. O atendimento é outro diferencial da biblioteca. Todos os funcionários passam por treinamentos para saber como lidar com as necessidades específicas de cada usuário com deficiência. É um treinamento constante da equipe, para trabalhar com essas pessoas e exatamente nessa questão de nem da infantilização, da superproteção e também nem de falar assim, não estou nem ligando para essa pessoa. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.